E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 6 partes e vocês já sabem, se tem Juscelino Filho, tem escândalo. O único homem neste Brasil que todos os meses deste ano esteve envolto em escândalos. E novembro mal começou e lá vai ele. O que foi que aconteceu? A gente já vai abrir comentando sobre isso, mas não para por aí. Ontem ainda teve outro escândalo na Petrobras, também que PT e Petrobras, obviamente que vai dar alguma confusão. Depois vamos falar sobre a carreta furacão, tem mais algumas coisinhas, algumas confusões e, olha só, a gente vai comentar sobre um assunto aí, saiu na Globo, que é pra ninguém ficar, saiu na Globo. Podemos ter num futuro não tão distante, um momento onde o PT e Moro sentam e fazem um acordão. Como assim? Vamos comentar sobre isso. Depois vamos falar Haddad, Lula, economia e mais algumas coisas no Brasil. Novos impostos, olha só. Também assim, né? Segue o jogo, tá assim, sendo o padrão do governo atualmente. Vamos falar de segurança pública. O governo teve uma derrota, assim, vergonhosa. O Lula teve que jogar a toalha. A gente vai comentar sobre isso também, envolve a GLO. Depois quero falar com vocês, né, do Brasil. Nosso Brasil aí, que segue acorrentado, não consegue ir pra frente de jeito nenhum. Tem algumas coisas interessantes, né, dá uma olhada, inclusive, algumas notícias antigas. Mas uma rapidinha, a gente não vai se aprofundar muito não chega a ser um dossiê. E por fim, espero que dê tempo de comentar América do Sul, algumas coisinhas que rolaram, mas vamos começar com ele. O meu ministro favorito, e eu acho também de muitos de vocês, né? Porque se teve um ministro que conseguiu levar alegria à população brasileira neste ano, foi Juscelino Filho, com as suas histórias, as suas trapalhadas e os seus escândalos. E aqui tá ele. Verba de ministro de Lula banca obras com suspeita de irregularidades. Mas o melhor é o seguinte, o melhor é a obra que não teve irregularidade. A obra que estava certa. Que aí a história fica ainda melhor. Mas veja só. A auditoria da Codevasf, realizada em março, ao qual o Estadão teve acesso, constatou asfalto mal feito, ruas esburacadas, rachaduras e falta de sinalização nas ruas que deveriam ser pavimentadas. Isso onde? Em Vitorino Freire, na região. A cidade que, inclusive, a irmã do Juscelino é prefeita. O ministro nega qualquer responsabilidade sobre a execução das obras na cidade. A prefeitura não se pronunciou. Aí, o Estadão já traz informação muito relevante. As obras foram feitas pela prefeitura com a mesma emenda que o ministro direcionou para asfaltar a estrada que passa em frente à fazenda dele. Na verdade, não é a fazenda, são as fazendas. 8. O caso foi revelado pelo Estadão em janeiro. Aí veja, a mesma auditoria que encontrou obras mal feitas nas ruas da cidade, Vitorino Freire, fez a auditoria, da cidade, o povão vive, as ruas que o povão transita, porcaria, buracos, buracada, sem sinalização, mas aí foram fazer a auditoria nas estradas que passam pelas fazendas do ministro e tá ali, ó. A mesma auditoria que encontrou obras mal feitas na rua da cidade não identificou problemas na construção da estrada que leva até as fazendas da família do ministro. É pro povão? Vai com buraco, vai sem buraco, vai sem sinalização, nem pavimenta. Mas a minha estrada não. A estrada que passa na minha fazenda você faça direito. Sensacional. Parabéns, Juscelino, você é o ministro favorito do Lula, né? E é o ministro também que testa de fandangos lá do MBL. Teve lá, né? Se encontrando, segundo a turma do Metrópolis. União Brasil, né? Partido Kataguiri. Faz muito sentido. A emenda de Juscelino, oriunda do orçamento secreto, é de 7 milhões. 5 para asfaltar a estrada que passa em frente a 8 fazendas do ministro e da família dele. E o restante para pavimentar outras ruas da cidade. Então, deve ser por isso, inclusive, que a estrada que passa nas fazendas tá certa, sem problemas, e do povão tá ruim, porque foi 5 para a fazenda dele, 1,5 pro povão. Mais de 3 vezes para passar pelas fazendas. Esse Juscelino, hein? Em março, a Codevasf verificou que havia erros no projeto executivo, documento que diz o que será feito nas obras, detectou ainda a falta de licenciamento ambiental e qualidade duvidosa do asfalto colocado nas ruas.
As ruas pavimentadas foram alteradas durante a execução sem aprovação prévia da Codevasf. Não havia relatórios para comprovar a quantidade de material empregado na mistura que produz o asfalto, né? Fez daquele jeito. O que se vê nas fotos da fiscalização são ruas esburacadas e pavimentação faltando em vários trechos. Só o asfalto foi orçado em 5,2 milhões, incluindo todas as ruas beneficiadas. Nas ruas do povoado Pau Vermelho e Serra do Jerônimo, que ficam na área rural de Vitorino Freire, as sarjetas, área entre a rua e o meio-fio, deveriam ter 10 centímetros de altura, 30 de largura do concreto, mas não passavam de 3 centímetros de altura. Tinha que ter 10, tem 3. A auditoria também verificou que não havia placa de identificação da obra, apesar da estrutura ter custado 9,3 mil para os cofres públicos e a prefeitura ter declarado que o objeto estava no lugar. A placa só foi colocada depois de março com a logomarca do governo Lula, a do L. Houve mudança de trechos pavimentados sem nenhuma justificativa, como a substituição de uma rua da comunidade Centro do Antônio Branco por outra do povoado Centro do José Rodrigues. E aí, em julho, outra auditoria foi feita. Alguns problemas foram resolvidos, como a construção das sarjetas, dos tamanhos adequados na maioria dos trechos e a colocação da placa. Mas ainda havia uma rua do povoado Pau Vermelho com a estrutura fora dos padrões do projeto. Além disso, as vias não estavam sinalizadas e as obras estavam atrasadas. Já na estrada que leva para a fazenda do ministro, diferente das outras ruas, a auditoria não encontrou nenhuma irregularidade. Até julho, a empresa executou 2 quilômetros de terraplanagem de um total de 19 quilômetros. Tudo bonitinho, organizado, ó, cabelinho na régua, porque o ministro, né, ele não pode dirigir em terra esburacada. Pô, o ministro merece uma fazenda bacana, né? Todo o trabalho que ele vem fazendo pro Lula, pro futuro do Brasil, o povo que se lasque. O importante é que o Juscelino aqui ele vai ter uma estrada muito bacana para dirigir. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. E histórias que você não vai ver no Jornal Nacional. Você não vai ver isso daqui na Rede Globo. Foram 11 meses de escândalo. A gente começou agora, novembro, já tá aí. Será que quantas dessas histórias viram a luz do dia na Rede Globo? Eu acho que nenhuma. Eu acho que inclusive essa daqui, que outro escândalo revelado ontem pela Malu Gaspar, que é do Globo, eu acho que essa não foi pra TV. Eu acho que o povão não ficou sabendo disso. Que a função da Globo é passar pano. Petrobras nomeia gerente demitido por corrupção como interino para driblar compliance. Essa é a Petrobras do Lula. Aí agora você entende porque o Lula queria derrubar a lei das estatais, que os partidos aliados do Lula judicializaram a coisa para derrubar a lei das estatais. Tá tudo bonito. Tá aqui, ó, tá cristalino. Só não vê quem não quer. Petrobras nomeou no dia 1º de outubro o ex-funcionário Luiz Fernando Neri para comandar interinamente a Gerência Executiva de Comunicação e administrar uma verba de 150 milhões de reais para a contratação de agências de publicidade, comunicação e patrocínios. Perceba como, tanto na manchete quanto no primeiro parágrafo, a Malu Gaspar e o Johan Heller, ele faz questão de falar, olha, como interino para driblar o compliance, né, driblar as regras de contrato interino, depois fala, ó, comandar interinamente, porque aí que tá o pulo do gato. Ao longo da matéria eles vão explicar, né, como que a turma do Lula conseguiu indicar o Fernando Neri para o cargo que ele está ocupando. Neri, que ocupou o mesmo cargo entre 2015 e 2016, foi demitido em 2019 por envolvimento em suspeitas de corrupção, após uma apuração interna que constatou desvios em verbas de publicidade e eventos. Em abril passado, o CEO da estatal, Jean Paul Prats, já havia tentado nomeá-lo gerente executivo, mas o Comitê da Conformidade da empresa vetou a recontratação por causa das irregularidades cometidas no passado. Prats, então, abrigou Neri como assessor especial da presidência, cargo para qual não é necessária a aprovação do compliance. O compliance, gente, no final do dia é o quê? É um conjunto de regras. Regras básicas. É o seguinte, ó, para você nomear a pessoa
para essa empresa. Ele não pode, sei lá, não pode ter um mandado de prisão contra ele, né? Ele tem que estar solto, pode estar preso. Botando coisa, ele não pode ter, sei lá, sido condenado em algum cargo, enquanto exercia algum cargo na máquina pública por corrupção. Você está listando as regras. E aí, nas regras básicas, que não são regras aquelas mais rigorosas, o cara não passava. Mas o Jean Paul Prats insistiu. No primeiro momento, ficou com um assessor especial dele, né? Aí beleza, ó o valor do salário. Ficou 5 meses recebendo 63 mil e participando na prática de várias decisões importantes da área de publicidade e patrocínio. Tem umas denúncias aí sobre publicidade e patrocínio mesmo, viu? O pessoal comentando nas redes sociais. Não pesquisem nas redes sociais sobre podcasts de esquerda e Petrobras. Não pesquisem isso nas redes sociais, para depois vocês não ficarem, né, achando que tem alguma coisa acontecendo no Brasil. Deixa a turma do Lula em paz. Nesse período, a gerência de comunicação foi comandada por uma funcionária de carreira da Petrobras, Vânia Gonçalves. Segundo apurou a equipe do blog, Prats tem dito internamente que Nery é uma indicação pessoal de Lula, o que justificaria sua insistência em nomeá-lo. Este cara, que não poderia ser nomeado, que já teve envolto em escândalo no passado, só tá onde tá porque é do Lula. O Lula quer ele lá. É o meu peixe. Agora, o presidente da Petrobras encontrou uma forma de driblar a exigência do compliance e colocar o Nery no cargo. Pelas regras da empresa, e aqui que está o ponto, um substituto eventual é nomeado quando é preciso cobrir uma determinada posição enquanto o executivo titular não vem e pode ficar no cargo por no máximo 180 dias. Você tinha a gerente, que era a Vânia, ela teve que sair por algum motivo. E aí você olha para ela, não tem ninguém para colocar, não tem um nome permanente, então vamos colocar como tapa-buraco, interinamente, o cara do Lula. O Nery do Lula. Funcionários da área de comunicação, ouvidos pela coluna, porém, afirmam que na prática, Nery já estava comandando a área de comunicação desde fevereiro. A Petrobras, por sua vez, confirmou que Nery assumiu a nova função, mas não explicou por que ele assumiu o cargo no lugar de Vânia Gonçalves. Para que explicar, né? E nem respondeu como a substituto eventual ele será submetido a uma nova avaliação do compliance. E aí, vai uma nova? Vai ser isso? É o drible da vaga? Vai ficar por isso mesmo? Na companhia, ninguém tem dúvidas de que Nery deverá usar a influência da cadeira para tentar se manter no cargo. Os salários da Petrobras não são públicos, por se tratar de uma companhia de capital misto, mas a equipe do blog apurou que a remuneração de um gerente executivo varia de 53 mil a 79 mil reais. Tá bom, né, gente? Já pensou você ganhando 79 mil reais? Aí você fazia o L? Luiz Fernando Maia Nery é ligado a Wilson Santa Rosa, que também ocupou a gerência de comunicação da Petrobras entre 2003 e 2015, período compreendido pelos governos Lula e Dilma. Mantém ainda conexão estreita com a Frente Única dos Petroleiros, a FUP, que, como mostramos no blog, exerce forte influência na cúpula da Petrobras, na gestão Prats. Não pesquisem por ligações entre canais de esquerda, podcasts de esquerda, Petrobras e FUP. Não pesquisem. Deixa a turma do Lula quieta. O agora agente executivo foi alvo de uma comissão interna de apuração, CIA da estatal, após a Globo revelar em 2016 que a companhia gastou mais de R$1 milhão em valores da época. Para quê? Com ingressos em camarotes no Carnaval Baiano para políticos e auxiliares da então presidente Dilma. Uhul! Além de patrocinar o trio elétrico de um parente do chefe de gabinete do ex-presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli. Essa é a nossa Petrobras, a Petrobras do PT. Ele foi demitido em maio de 2019, em um acordo com a Petrobras feito antes do fim das investigações. Olha agora. Quando a apuração terminou, em maio de 2020, o relatório final concluiu que Nery, o homem escolhido a dedo pelo Lula, segundo a nota da Malu Gaspar, o homem do Lula foi responsável pelas irregularidades e deveria ter sido demitido por justa causa, mas obviamente
Isso já não era mais possível, porque ele saiu antes, fez um acordo. O Estatuto da Petrobras diz que não pode ser indicado a cargos de administração da companhia quem possua falta grave relacionada ao descumprimento do Código de Ética, Guia de Conduta, Manual do Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção ou outros normativos internos, ou que tenha sido enquadrado no sistema de consequência disciplinar. Mas como ele saiu do cargo, não foi antes da condenação, antes do processo terminar, e aí, né? E aí? Outro episódio que marcou a carreira de Nery foram as denúncias de que ele teria usado o cargo para pressionar a escola de samba carioca Portela a escolher a sua mulher, Patrícia Nery, para o posto de rainha de bateria em detrimento da atriz Sharon Menezes. Na época, a Petrobras patrocinava as escolas de samba do Rio de Janeiro. Este é o Brasil do Lula. Nota longa. Cada mergulho é um flash. Anos antes da sua exoneração, quando estava à frente da gerência de responsabilidade social da empresa, Nery depôs a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. A comissão parlamentar apurou desvios de verba da estatal através de ONGs patrocinadas pela companhia. Estou falando, não pesquisem sobre canais de esquerda, podcast de esquerda, FUP, o Petrobras. Não pesquisa. Deixa a turma do Lula em paz. Daí que você acaba achando alguma coisa chata nas redes sociais, né? Deixa a turma do Lula quieta. Jean Paul Prats também indicou outros executivos que se envolveram em escândalos para a cúpula da Petrobras, mesmo sem o aval da área de governança e conformidade. O exemplo mais simbólico é o do diretor jurídico da estatal, Marcelo Melo. Ele foi sócio do ex-diretor e delator da Lava Jato, o Cerveró. Deve lembrar do Cerveró, né? Em uma ficha utilizada para dissimular a compra de um duplex no Rio, o caso levou a coordenação de Cerveró a 6 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Outro executivo, este indicado pelo próprio Marcelo Melo, é o gerente-geral Carlos Borromeu de Andrade. Ele atuou na diretoria internacional da Petrobras durante os desvios do Petrolão e era subordinado a Cerveró quando a estatal assinou a compra da refinaria de Pasadena dos Estados Unidos por um valor inflacionado. Trama também desvendada pela Lava Jato. E aí, o que a gente pode tirar de constatação deste caso é que SG não serve pra porcaria nenhuma. Eles falam tanto do G de governança, não temos que ter uma governança forte. Temos que ter uma governança forte. Aí essa semana, já teve lá o ex-ministro, né, no evento do Dória, vou falar o nome dele porque precisa, a gente comentou, falando, nossa, o Brasil está precisando de mais governança. E ele citava o que estava acontecendo na Petrobras. Governança só serve para pobre. Só serve para o pequeno e médio empresário. Os ricos, os poderosos e os políticos, eles fazem o que querem e nada acontece. Nada. Pelo contrário, eles se vendem como os mestres da virtude. Você quer falar de governança? Olha para as americanas. Empresa gigantesca, dos maiores milionários brasileiros, que por anos, quem sabe até hoje, eram apontados como pessoas exemplares, por pessoas do mercado financeiro. Eu quero ser igual o Beto Sucupira, eu quero ser igual o Marcelo Teles, eu quero ser igual o Lema. Olha aí as americanas. Você quer ser igual a eles? É isso que tua mãe te ensinou? Grande empresário da Faria Lima, grande trader. É trader, você quer ser igual a eles, é? Esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil. Aí você vê, né? O G do SG. O G, governança. Ainda falando de Petrobras. Olha aqui. Olha aqui. Aí, esse é o governo Lula. Petrobras assina acordo com o Ministério dos Direitos Humanos para promoção de governança. O plano de trabalho tem duração de 24 meses. Qual é a preocupação? O cara é técnico? A gente não quer saber disso. O cara está envolto em escândalos? A gente não quer saber disso. O cara tem algum tipo de condenação? Não quero saber disso. Ele tem cabelo azul? Pronto. Isso é o que a gente quer saber. Ele tem cabelo azul? Ele tem cabelo rosa? E o sovaco é cabeludo ou não? A política de governança de uma empresa
tem relação direta com a proteção dos direitos humanos. Essa é toda a hipocrisia da agenda SG. Eles ficam demonstrando uma virtudezinha. É aquele meme clássico do político falando, olha o problema, olha, está pegando fogo, enquanto isso ele está tirando dinheiro do teu bolso. É aquele meme. Aquela imagem, na verdade, né? Temos feito um trabalho de escuta interna. A Petrobras saiu de dentro do barril e foi aos fornecedores e à indústria apurar o que tem sido feito sobre isso. Disse a diretora no evento de assinatura, olha só, temos trabalhado na reestruturação da Petrobras, estruturamos a gerência de direitos humanos e a gerência de diversidade e equidade. Garantir minimamente que pessoas capacitadas sejam indicadas para os cargos? Não. Garantir minimamente que pessoas envolvidas em escândalos não voltem? Não. A reestruturação da Petrobras passa pelo cabelo azul. Essa é a Petrobras do Lula. Isso daqui está deixando de forma clara e cristalina o que é essa agenda SG. É só isso. É só conversa para boi dormir. E aí, pegando aqui o bonde, né? Delúbio volta à cena e articula em favor de aliados. Livre de ações penais, após cumprir parte da pena em regime semiaberto, ex-tesoureiro que foi alvo do Mensalão e da Lava Jato tem mantido intensa agenda de viagens e trabalhando para eleger correligionários nas disputas do ano que vem. Leonardo Coutinho até diz, né? Reinserção social. Esse é o Brasil do Lula. É por isso que fizeram L, né? É pra isso que fizeram L. A turma da Globo é cúmplice. Mas vamos continuar falando da turminha da carreta furacão. Vejam só. Fiquei surpreso com essa nota. Fiquei realmente surpreso. Acho que os outros nomes devem ser indicações do Centrão. Deve ser um dos motivos que o Pacheco fez o que fez. E acho que talvez tenha também o efeito Gleisi Hoffmann, que vem atacando o Pacheco nos últimos dias, deve ter deixado ele um pouco incomodado. E o que é que eu tô falando? Pacheco anula envio de nomes indicados ao STJ e pede apuração por suspeita de favorecimento. Que é isso, Pacheco? O Pacheco suspendeu o envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no STJ e pediu para averiguar se houve favorecimento à advogada Daniela Teixeira, uma das indicadas pelo Lula. Lula, o que é que tá fazendo aqui, Lula? A nomeação dela como ministra do tribunal dependia apenas de publicação do Diário Oficial da União. E o Pacheco segurou. Se liga. A advocacia do Senado, no entanto, está checando o fato da mesma diretora do Senado ter enviado à presidente da República apenas o nome de Teixeira para publicação, embora outros 2 indicados ao STJ tenham sido aprovados na mesma sessão. 3 foram aprovados, mas só um nome foi encaminhado. Estranho, não? A única que foi enviada foi a mulher, do Lula, e os outros 2 nomes que também foram aprovados na mesma sessão. Um é o Teodoro Silva Santos, do Ceará, e o outro, José Afrânio Vilela, de Minas Gerais. A apuração trata do ato da mesa, sem relação com qualquer ação da advogada. Ao ser nomeada primeiro, Teixeira poderia ter preferência na hora de ocupar uma vaga no TSE, ou nas escolhas das turmas, das quais fará parte, por exemplo. Esses postos são preenchidos com base no critério de antiguidade. Então, entendeu qual é a história? Você tinha 3 nomes. Como você mandou só o dela e os outros 2 não foram, se mandar os outros 2 hoje, o dela sai no dia e os outros 2 no dia seguinte. Pegando o critério de antiguidade, quem que chegou primeiro? Ela. 24 horas antes, não importa. É de um dia. Quem vai ter preferência na escolher a turma? É a mulher do Lula. Quem que vai ter uma preferência na ser indicada pro TSE? A mulher do Lula. Estranho demais, né? É muito estranho. Tinha 3 nomes, mas só um foi. E o nome do Lula? Lula? Que isso, Lula? Teixeira foi indicada por Lula a partir de uma lista de nomes elaborada pela OAB, né? Que a OAB também consegue emplacar o seu nome. Na disputa pelo STJ, ela teve apoio do Prerrogativas.
os advogados do Lula, né? O Globo coloca, ó, grupo de advogados que apoiou o petista na campanha eleitoral. Não, é grupo de advogados que vem apoiando o Lula desde a época da Lava Jato. Desde a época da Lava Jato. Rapaz, essa foi estranha, viu, Lula? Tá demais, chefe. Se segura. Aí veja, o Lula não deixa os seus pra trás, né? Quem podia estar no primeiro tema também, acho que encaixar muito bem, mas a gente bota aqui. Ana Moser ganha prêmio de consolação de 28 mil reais do governo Lula. Lula pelo menos não deixa a sua turma pra trás, né? Você vê que ele tá empenhado. Aí dá um cargo pra todo mundo. Só falta o povão, né? Pro povão não tem nada, não tem cargo, não tem nada, só tem imposto. Ana Moser foi nomeada nesta terça como conselheira do SESC, cargo cuja remuneração pode chegar a 28 mil se o conselheiro participar das 6 reuniões mensais do colegiado. Você já pensou se você trabalhasse 6... Não é 6 dias, deixa eu recorrigir. Você imaginou se você precisasse participar apenas de 6 reuniões no mês? Deve durar no máximo, mas no máximo 2 horinhas. E tu ganha 28 mil reais? Você tem que fazer o L, cara. Você tem que fazer o L e virar figura pública. Aí você vai ser indicado para um cargo desse. Mas sem sombra de dúvidas. E aí o que eu disse pra vocês, né? Parece que temos um cenário aí se desenhando. Podemos ter um acordão entre o PT e o Moro. E do que é que eu tô falando? Vejam só. Como o PT vê nome de Michele Bolsonaro no páreo contra a Gleisi para a vaga de Moro. O Moro tem tudo para ser cassado. E aí teremos novas eleições. Quem que vai concorrer? Bom, a Gleisi com certeza. O Álvaro Dias tá todo pimpão. No PL, não sei. Não sei se o Paulo Eduardo Martins vai concorrer. Não sei se a Michele Bolsonaro vai concorrer. Mas eu sei que houveram pesquisas. Houve uma pesquisa que incluiu o nome da Michele Bolsonaro franca favorita. Assim, mas deixou a Gleisi comendo poeira. E o Globo comenta, ó, a pesquisa de intenções de voto no Paraná, que na semana passada indicou que Michele Bolsonaro venceria a disputa, a eventual vaga de Sérgio Moro no Senado teve 2 efeitos sobre quadros do PT no estado, ambos relativos ao desfecho da cassação do ex-juiz alvo de processos movidos pelo PL. O primeiro efeito mais óbvio foi a preocupação com o desempenho da Gleisi, presidente do partido, ante ao virtual favoritismo da Michele. No levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama está à frente de Gleisi em todos os cenários em que se enfrentam. Sem Michele, Gleisi ainda aparece atrás de Álvaro Dias e Rosângela Moro. O segundo efeito é a interpretação jurídica das movimentações do PT no TRE do Paraná pela cadeira do Moro. Com Michele na dianteira, há uma ala do partido avaliando que agora a artilharia na justiça eleitoral deixará de ser vista apenas como favorável a Gleisi, uma vez que a mulher de Jair Bolsonaro poderia ser favorecida com a cassação. Então vejam só, o PT estava salivando para caçar o Moro. Mas se Michele Bolsonaro resolver ser candidata, o PT pode acabar ajudando o Bozo, né? Como ele chama o Bozo. E aí? Pra não deixar a mulher do Bozo ser eleita, ou algum aliado de Bolsonaro ser eleito, o PT vai tirar o pé do acelerador contra Moro? É o acordão da alegria? Moro e o PT mais uma vez unidos, lado a lado? Não seria a primeira vez? Lembrem que logo após a decisão que tornou Lula elegível, né, descondenado, tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol defenderam a decisão e pediram calma para as pessoas, falou que não é motivo de estar ofendendo ninguém, e quem discordasse da decisão, que recorresse ao judiciário, que esse era o caminho para resolver as coisas, e nem o Moro nem o Deltan, né, fizeram nada para reverter a decisão, nada. Seria a primeira vez, né? Lembrando que o primeiro emprego do Moro, quando ele saiu do governo, foi um parecerzinho, né? 3, na verdade.
o Alfredo Ward. No caso do Benjamin Stamets. O Alfredo Ward tem um programa com Reinaldo Azevedo. O Alfredo Ward, que é um dos caras que assina a peça aí do PSOL, né? Quer revelar os acordos de leniência da Petrobras. O Alfredo Ward, que é amigo do Boulos. Amigão mesmo, assim, de não só de seu apoiador financeiro político, como o segundo maior doador do PT, como foi para Cuba com Boulos. Então, assim, as pontes com o PT, Moro tem todas. Todas. É porque a turma esquece. Pessoas esquecem. As pessoas veem o Moro falando do PT. Ser antipetista é fácil. Fácil. O brasileiro tem memória curta. O brasileiro tem memória curta. Vocês lembram quando Alberto Youssef falou do passado? De Álvaro Dias? Lembra da história lá das campanhas do passado? A gente passou um vídeo sobre isso, né? Eu não tô nem falando da história do... E quando tava no meio da Lava Jato, que se falou de alicate, Moro... Segura, controla. Tô nem falando disso. Tô nem falando disso. Né, Moro? O acordão da alegria. Moro e o PT unidos para impedir que um bolsonarista se torne senador pelo Paraná. Mas... Mas o Moro é oposição, né? O Moro é tão oposição que o PT tá cogitando deixar o Moro no Senado só para não ter um bolsonarista. Confia no Moro. Mas vamos continuar. Vamos falar da economia, né? William Vac, depois de sua fala na CNN, alertando a população que o governo está atrás da sua carteira, do seu bolso, enfiar imposto para você pagar, escreveu um texto no Estadão, segue uma linha muito similar, falando assim, ó. Lula exibe incapacidade de decidir, que gera custo para seu governo e para o país. A demora nas nomeações políticas, com data marcada há muito tempo, como STF e PGR, exibe um Lula travado por um enorme grau de desconfiança, sobretudo no funcionamento das duas instituições que ele gostaria que se moldassem à sua pessoa. Descobriu agora que Lula quer que as instituições trabalhem para ele. Uau! Parabéns, William Vac. O resultado até aqui é acentuar a sensação de segurança em relação às duas instituições. No caso do Supremo, Lula reforçou nos atuais ministros a convicção de que a indicação de um próximo para a vaga aberta depende do comportamento político dos atuais. Imagine isso daqui fosse não era Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, vou falar realmente de questão econômica. Haddad isolado na área. A turma fala assim, ó. A dificuldade dentro do próprio governo para sensibilizar os parlamentares tem irritado Haddad. Ninguém tá percebendo que ele tá irritado. Ninguém percebeu, né? A gente viu lá com os jornalistas. Que teve de engolir uma declaração de Lula, que o déficit zero não será alcançado, como mostrou o bastidor, na avaliação de integrante da Fazenda, a fala do presidente joga contra a articulação do ministro no Congresso. Haddad tem em mãos dados que mostram que as despesas primárias do governo cresceram 5%, em termos reais, entre janeiro e setembro. Em contrapartida, não houve aumento de arrecadação que compensasse esta alta. Pelo contrário, a arrecadação caiu. O governo vem aumentando impostos, só que a arrecadação caiu. Tu consegue compreender isso? As coisas estão mais difíceis e a arrecadação caiu. O governo entrou em campo, aumentar imposto e a arrecadação caiu. Os custos aumentaram e a arrecadação não é nem que ficou parada, caiu. Haddad anda preocupado e irritado com a pressão por mais gastos dentro do governo no Congresso, que não param de aparecer, não param de subir e não existe nenhum tipo indicativo de algum tipo de corte de gastos. O Lula não quer de jeito nenhum. E aí, para tentar fazer uma estrada melhor do que a do Juscelino, né, que tem muito buraco, tentar dar uma tapada nos buracos da vida, no orçamento, o governo deve taxar a importação abaixo de $50 até o fim do ano. Essa remessa conforme que menos de $50 tá mais ou menos uns, né, você paga o ICMS, uma besteirinha aqui, eu tô lá, pra vir direito. O governo já tá aí, fez sua métrica, aquela história que o pessoal falou dos 28%, até $50, acima disso 92%, se prepara.
representantes da indústria têxtil saíram animados da reunião com Haddad. Agora, segundo o representante da indústria, a intenção do governo será voltar a taxar produtos importados que custam menos de $50 até o final do ano. Parabéns aí para os envolvidos, hein? Parabéns para os envolvidos. As blusinhas da Shine e da Shopee, né? Aí no dia de ontem também, isso daqui tomou conta dos mais diversos noticiários. Lula envia projeto para recriar o DPVAT, seguro obrigatório. Não, gente, teve petista ontem no Twitter falando, mas isso não é imposto, isso é seguro obrigatório. Tá bom, né? Não é imposto, é seguro obrigatório. A pergunta é a seguinte, você vai ter que pagar? Vai. Mas você não tá pagando mais imposto, você tá pagando agora um seguro obrigatório. Petista, assim, não adianta. Pode acabar o mundo, o petista vai falar que o Lula tá certo. Mas tá ali. Lula enviou um projeto de lei complementar que recria o DPVAT. O texto é de autoria da Fazenda, comandada pelo Haddad, e se aprovado ainda este ano, ainda em 2023, já pode começar a valer em 2024. E não demorou muito, né? Para algumas pessoas lembrarem de por que não se paga mais DPVAT hoje em dia. E aí o pai da criança apareceu, ó, o filho é meu. É Bolsonaro. Coloca ali a nota, ó. Ele coloca a nota do Lula, né? Lula enviou ao Congresso Nacional para de lei que retoma a cobrança do seguro DPVAT. O DPVAT deixou de ser cobrado no governo Jair Bolsonaro desde 2020. Pois é, né, Jair? Pois é, né? Mas vamos falar que foi uma medida populista. Desde 2020, né? Mas era mirando em 2020 nas eleições. Tudo é medida populista. Tudo que Bolsonaro fez foi populista. Mas é bom assim, eu quero um populista. Eu quero um presidente populista. Porque Lula vem se mostrando um presidente elitista. Trabalha para as elites do mercado financeiro, dos bancos. Eu prefiro um cara que trabalhe para o povo. Prefiro um Bolsonaro. Olha aqui também o Brasil do Lula. Indústria no Brasil tem o 68º desempenho no primeiro semestre do mundo. Levantamento exclusivo mostrou que a inflação alta e a recuperação lenta da demanda impactaram o setor. Aí o Renato faz um ótimo comentário, ele fala assim, ó. Se empreender no Brasil é praticamente um crime, imagine ser dono de uma indústria. Os países têm mantido uma política de incentivo para desenvolver sua indústria interna. Movimentos como o MAGA nos Estados Unidos, que é o Make America Great Again, têm sido cada vez mais debatidos internamente por nações minimamente sérias. Quando Trump foi eleito, qual era a ideia do Trump quando ele foi eleito lá em 2016? E onde que ele teve aquela, sei lá, uma votação mais expressiva? É o que o pessoal chamava de Rust Belt, não era isso? Era cinturão da ferrugem. Que é aquele miolo dos Estados Unidos. Não tem a concentração tão grande da população como é nas costas, né? Que é as alas mais progressistas. Mas estão os trabalhadores. O pessoal que trabalha em fábrica. Os trabalhadores mesmo de chão de fábrica, operário. E foi lá que o cara pontuou que, em tese, deveria ser a turma da esquerda, os sindicatos. Por quê? Porque o cara falou, cara, a gente vai voltar a fazer o país voltar a crescer. O que fez a América grande no passado? Foram as suas indústrias. É isso que a gente vai valorizar. Não vamos valorizar o capital. O capital que se valoriza por quê? Porque eu não sei. O cara brinca com dinheiro. Ele compra e vende dinheiro, ele compra e vende papéis e o dinheiro cresce ou cai. Gente, isso não produz nada. O Trump falou, não, a gente tem que focar no desenvolvimento da produção. Vamos voltar para o básico. E a economia, no período dele, a coisa deslanchou. Tomou algumas medidas protetivas, né, de proteção da sua economia, que para o mundo é ruim, colocou taxa de importação do aço, etc, tudo mais. Mas ele está pensando no país dele, ele está errado. Acho que cada presidente tem que pensar no seu país. Que ninguém está pensando no Brasil, mas ninguém. Estão pensando em roubar o Brasil. No Brasil, existe um movimento chamado neoindustrialização. Um termo que nem o próprio governo consegue definir o que é. Seria uma industrialização sem indústria? Eu acho que sim. O governo Lula, alimentado pela SG, protegido pela Globo e por parte do mercado financeiro,
tem mantido o Brasil refém de uma agenda externa cujo objetivo é nos manter escravos da financiarização e do crédito. Aí você vê, ó. Tem como dar certo? Tem como dar certo? Justiça do Trabalho manda a GM reintegrar mais de 800 demitidos em São José dos Campos. A empresa fala, ó, teve que na demanda, não tá valendo a pena produzir, não, cara, gente, não tá dando lucro, assim, não tá ruim, né? Vou demitir. A justiça falou, não pode demitir. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. O problema do desemprego tá resolvido, é só não demitir. A justiça, mais uma vez, solucionando o problema do emprego no Brasil. A Amazonas até diz, né? Isso aqui foi um estrago tão grande na vontade do estrangeiro que investir no Brasil e nas empresas já instaladas em contratar alguém que o saldo de desempregados demitidos será muito maior do que 800. O cara falou, cara, para que eu vou investir no Brasil? Eu não posso demitir. Não é que o pessoal não quis pagar multa rescisória, FG... Não. Você não pode demitir. A justiça recontrate. O IBGE do Marcinho Pokémon diz que o Brasil tá voando, né? Mas olha só. Controlador do Starbucks, Subway e Atali do Brasil pede recuperação judicial. South Rock Capital diz que modelo de negócios vai ser ajustado à realidade econômica do país. A ação cita dívidas de 1,8 bilhões. Exclusivo. Rede de supermercados Dia contrata banco para vender operações no Brasil. O valor por que os controladores deram preferência por considerar os esforços na Espanha, onde a marca é bem consolidada e tem retorno mais rápido de investimento. Cadê aquela jornalista que meteu cotação de empresas após a eleição do Lula? Sumiu, né? Ela tá perguntando da Daniela Lima. Falei, ó. Setor de varejo no geral tem um pior desempenho na bolsa 2023. Amazonas americana é menos 91,2. Casas Bahia menos 81. Marisa em queda. Todo mundo em queda. Todo mundo derretendo, né? Lembra da Daniela Lima? Pois é. São os especialistas, né? Beleza. Vamos continuar. E Lula teve uma grande derrota ontem. Grande derrota mesmo. Gente, no dia de ontem foi decretada uma GLO apenas no que diz respeito a portos e aeroportos e no Rio de Janeiro e São Paulo. A Bahia do Lula, que tá nas mãos do PT, tem 17 anos, não. Essa ficou de fora. Mas por que isso é uma derrota do Lula? A gente vai falar sobre isso. Mas primeiro, olha. Lula assinou decreto para a GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio. Segundo o presidente, emprego de militares nos portos do Rio, Itaguaí e Santos e nos aeroportos de Guarulhos e Galeão vai até maio de 2024. Beleza, bacana. Vamos relembrar algumas coisas de um passado não tão distante. Ainda ontem, o próprio antagonista fez questão de relembrar o óbvio. 5 dias atrás, Lula disse que não haveria GLO no Rio enquanto ele fosse presidente. Eu peguei com a matéria de 5 dias atrás. Ó. Lula disse que não haverá GLO enquanto for presidente. Publicado no dia 27 de outubro. Só que, antes disso, no início do ano, ali, pós dia 8 de janeiro, também saíram algumas notas. Como, por exemplo, Lula justifica porque não fez GLO. No Rio, Pezão virou rainha da Inglaterra. E por que agora, então, fez? É que o Tarcísio e o meu Deus, como é o nome do cara do Rio? Cláudio alguma coisa? Sim, é Cláudio alguma coisa, né? É Cláudio, já nem lembro o nome do... Já esqueci agora o nome do governador do Rio de Janeiro. Então, enfim. É Cláudio alguma coisa, tenho quase certeza. Quer transformar eles em rainha da Inglaterra? É isso? Governador, agora foi encafufado. Qual é o nome do governador? Não é Cláudio Paes, é Eduardo Paes, né? Governador do Rio. Ia dar pausa fazer isso, né? Cláudio Castro, nossa. Esqueci do sobrenome, então. Quer tornar o Tarcísio e o Cláudio Castro rainha da Inglaterra? Mas você vê a outra, ó. GLO
é golpe, disse Janja a Lula ao ouvir sugestão de Múcio. E quem traz essa informação é o Brasil 247, o maior portal alinhado ao petismo no Brasil. Se o Lula tinha esta opinião em janeiro, se o Lula tinha esta opinião 5 dias atrás, por que o Lula declarou então GLO? Aí que tá a derrota do Lula. E você lê essa manchete, fica mais claro ainda. Resistente a GLO, Lula foi convencido a adotar operação frente à escalada da violência no Rio. A gente está vendo algumas coisas nas redes sociais. Estamos vendo notícias, sei lá, que aparecem em um veículo ou outro. Na televisão, eles, principalmente a Globo, né, joga para debaixo do tapete. Mas a sensação do aumento da violência no Brasil, assim, tá perceptível, né? As pessoas estão comentando. Agora, imagine o que a turma lá no Planalto, a turma do Lula, tá sabendo que o povo não sabe. Imagine o que a turma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem números, que tem dados, que tem informações. Imagine o que eles não souberam e não estão sabendo que a gente não sabe. Imagine o quão ruim as coisas estão pro Lula ter aceitado uma GLO. A gente tá achando que tá ruim, mas tá muito pior do que a gente imagina. Porque eu acho que se estivesse só ruim, o Lula não tinha feito isso. Mas de jeito nenhum. Ainda mais, gente, porque assim, ó. Se o Lula faz a GLO e ainda assim dá errado, tu já pensou? Porque agora o Lula formalmente colocou seus pés, mãos, assim, entrou em campo para resolver a questão da segurança pública. É uma medida do governo federal. Ele podia falar, a PM tá lá, não sei o quê. Ele podia fingir que não era com ele. Entrou em campo. E se der errado? Se der errado, ele não pode mais se desculpar. Porque ele resolveu entrar em campo. E isso também foi uma das razões que nos últimos dias a turma pontuou que ela não estava querendo trazer este problema da segurança pública para o colo do governo federal. Imagine o quão ruim não está a situação da segurança pública no Brasil para o Lula ter aceitado uma GLO. E, sobre dar certo e errado, a turma do Estadão falou com o pessoal da Receita, que tá ali, ó. GLO de Lula contra o crime não vai dar certo. Cravam auditores da Receita. Eu espero que dê certo, porque não tem como torcer errado, né? Torcer contra a segurança pública. Não tem como torcer contra. Não tem como ser, sabe, tão cri-cri, sabe, tão sem alma a esse ponto. A gente não é petista. Mas o pessoal tá falando que a chance de deixarem passar carregamentos, né, de coisas ruins, ferramentas, vai aumentar. Diz a Unafisco. Uma GLO com intenção séria de combater o crime deveria prever a participação de todas as diferentes agências capazes de contribuir com suas competências e experiências específicas para alcançar os objetivos de segurança. A turma da Receita diz, nós somos a organização que mais faz apreensões. Vocês não chamam a gente para conversar, a gente tem expertise nesse assunto. Parece que foi feito na maluquice. Vamos esperar para ver, mas não tem como torcer contra. E vamos continuar. Vamos falar do nosso Brasil. O Brasil de Lula também, né? Logo ontem pela manhã eu vi essa postagem interessante. Quando a gringa faz esses cards, é sempre interessante. Ela faz alguma colagem interessante. E ela coloca ali, ó, o ICMBio, que há poucos dias teve no centro das discussões da CPI das ONGs, ligado ao governo brasileiro, tem parceria com o governo dos Estados Unidos através da USAID para gerenciar a Amazônia e a Unidade de Conservação do Brasil. Isso é um traje. Ela marcou o Aldo Rebelo, a Amazônia Azul e o Plínio Valério. Aí tá ali, ó. Governo do Brasil, através do ICMBio e FUNAI, faz parceria com o governo dos Estados Unidos, o USAID, para desenvolvimento sustentável da Amazônia. Confia. Brasil e Estados Unidos retomam planejamento da cooperação bilateral para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ali no terceiro parágrafo, na verdade é o segundo, né, que tem um subtítulo, o lado norte-americano foi representado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, enquanto o lado brasileiro se fez presente pela ABC, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima,
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é a FUNAI, representada por sua presidenta, a Joênia Wapichana. Vejam só como são as coisas, né? O governo do Lula entregando. Olha as parcerias que o Lula faz. Pra quê, gente? O que é que vai ser? Que desenvolvimento sustentável é esse? Ai. ICMBio, roteiro metodológico para elaboração e revisão de planos de manejo das unidades de conservação federais. Agradecimentos. Aí tá ali, ó. Ao programa Parceria para a Conservação da Biodiversidade da Amazônia, financiado pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Nacional, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Tá vendo aí, né? A quem estão agradecendo pelo financiamento. E eu falei, cara, como é que faz para as coisas irem para frente? E falando de financiamento, eu trouxe daqui pra gente falar, na verdade, de outra coisa. Ontem eu vi um vídeo muito interessante. Tem um perfil lá no Twitter que ele tá sempre traduzindo vídeos interessantes, que é o Tradutor Direita. Recomendo seguir. Ele realmente bota vídeo interessante, né? Ele não vai traduzir um vídeo aleatório. Um vídeo que, sei lá, viralizou lá fora, ele coloca uma legenda para quem se interessar. E aí o Musk, ele teve lá no podcast do Joe Rogan, recentemente. Foi ontem. E aí, ele foi questionar sobre os Soros. E ele falou dos Soros, rapaz. Eu falei, ué. E assim, não é porque... foi porque o Elon Musk falou. Não, eu não valorizo a opinião de uma pessoa só porque ela é bilionária. Não. Só que eu achei que ele teve uma sacada assim. Eu falei, cara, tu tem um ponto muito interessante. O ponto que tu trouxe está bem interessante, senhor Elon Musk. Eu falei, rapaz... Não vou dar play porque tá em inglês, né? Tentei obter a tradução, a dublagem, né? Aquela dublagem com voz do Google, mas não consegui ontem, nas últimas horas. Mas vejam só. Olha o que o Sr. Musk falou do meio pro fim da entrevista. Ele é bom identificar uma relação custo-benefício que outras pessoas não veem. Uma das coisas que ele notou é que o valor do dinheiro nas eleições locais é muito maior do que nas eleições nacionais. A pior relação custo-benefício está na eleição presidencial. Você gasta muito dinheiro para eleger um cara só e que às vezes nem tem esse poder todo. Então, a próxima menor relação custo-benefício está no Senado. Depois, para o Congresso. Quando você chega aos procuradores distritais, municipais e estaduais, o custo-benefício é extremamente bom. Soros percebeu que ele não precisa mudar as leis. Só precisa mudar a forma como elas são aplicadas. Se ninguém decidir fazer cumprir a lei, ou se as leis forem aplicadas de forma diferenciada, os efeitos das leis mudarão completamente. E o que é que a gente vê no Brasil? O judiciário sendo utilizado por ONGs financiadas pelos Soros, pela USAID, pela WWF, pela Gordon Bett Moore Foundation, pela União Europeia, pelo Fundo Amazônia, pela Noruega, por coisa. Promovendo coisas que fazem com que o Brasil siga na direção que eles querem, não que o Brasil quer. Não que a gente consiga se desenvolver. Eu falei, cara, isso aqui é tão óbvio, mas talvez eu já tinha parado pra pensar nisso, mas pra concatenar as ideias e colocar assim de forma tão clara, o cidadão comum olhar e falar, cara, agora eu entendi o grande ponto. Agora eu entendi esse grande ponto. E você vê, você olha pro judiciário, é um movimento internacional, onde são tomadas decisões em vários países que você vê, cara, não representam, essas decisões não representam a vontade popular, os valores das pessoas comuns, mas de jeito nenhum. Mas a turma segue lá. A turma segue na insistência que tem que ser assim, por quê? Porque eles querem, eles são os donos da verdade. Aí eu fiquei lendo os comentários das pessoas que estavam respondendo ao tradutor direita, né? O pessoal comentando, falando com ele, né? O pessoal falando, meu Deus, olha só isso daqui. Teve que me marcou também nessa postagem. E aí, eu achei um vídeo, mas a qualidade tava muito ruim. Eu falei, eu sabia que... Sabe quando alguém posta um vídeo
Assim, o cara pega um vídeo em qualidade alta, aí ele manda no WhatsApp. Aí o vídeo do WhatsApp ele perde qualidade. Aí o cara pega um vídeo de baixa qualidade e reposta no Twitter, que retira mais qualidade. Aí alguém baixa esse vídeo, manda no WhatsApp, aí vai mandando. Aí o vídeo fica tão feio, que você já não consegue ver a imagem direito. Só que o tamanho do arquivo, lá, 50 kilobytes, né? Pequenininho. Mas enfim. Aí, um dos vídeos que tava nos comentários era do Enéas. O pessoal marcando aqui, falou, olha o Enéas. Como o Enéas já falava dos Soros, etc, tudo mais. Aí eu falei, nossa, aqui vem a calhar. Porque eu já falei isso aqui em vídeo algumas vezes. Eu falei, uma oportunidade bacana de falar e mostrar o que eu sempre falava. Enéas, ele foi no Ratinho, em 98, ele fez a denúncia de que o Soros estava comprando a Vale do Rio Doce. Soros estava por trás da venda da Vale do Rio Doce, na verdade. E aí ele falava isso com base numa revista que ele segurava. Ele falava aqui, ó, tá tudo nesta revista. Executive Intelligence Review. Está tudo aqui. Ele falava, 200 brasileiros apenas assinam essa revista. Quem escrevia nessa revista era o Lourenço Carrasco, que é o autor do Máfia Verde. E aí o Enéas fala sobre isso, falou sobre diversas vezes. Ele falou também em uma de suas campanhas eleitorais, né, aquelas que ia pra TV, né, seu programa eleitoral, ele falava sobre isso. Eu não vou dar play. E aí eu falei, cara, deixa eu ver o que eu achava assim do Enéas falando dos Soros. Aí achei isso aqui interessante, essa postagem. Eu vou colocar aqui em vídeo, porque eu acho que tem a ver com o Brasil. E eu gosto de falar do Brasil. Um perfil chamado Nicolai colocou isso aqui, ó. O jornalzinho abaixo é de 99. O Enéas já alertava para a formação do embrião do BRICS, do período que era o desarmamento, os Soros, e que Lula, FHC e Ciro Gomes trabalhavam para o diálogo interamericano, que se soube depois, era uma entidade globalista. Não vou mostrar tudo, só vou mostrar umas coisinhas. O primeiro texto, né, a primeira página já, é tipo um jornalzinho do Enéas, que tava ali, ó, Doutor Enéas informa. Boletim especial. Junho de 1999. Olha as preocupações que algumas pessoas já tinham no Brasil naquele momento. É preciso romper com o sistema financeiro internacional. Quem é que vem enfiando uma agenda anti-desenvolvimento, que está quebrando a indústria nacional, que está invertendo, né, as relações de trabalho, que está, né, defendendo uma governança do cabelo azul, enquanto você está indicando pessoas com um passado extremamente conturbado para posições de destaque? O mercado financeiro internacional, é exatamente isso. E agora tem um nome bonito, né? ESG. 3 letrinhas. Lá estava o Enéas com outras letras. Ao longo do texto ele falava de Bretton Woods, ele falava de diversas coisas, falava o que os Estados Unidos estavam fazendo. E aí, 2 parágrafos, ó. Nós do Brasil vemos com tristeza a alienação de todo o nosso patrimônio estratégico. Venderam, ou melhor, doaram dezenas de estatais, dentre elas 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Usiminas, e a maior mineradora de ferro do planeta, a Companhia Vale do Rio Doce. Essa última foi entregue por 3 bilhões de dólares, correspondendo a menos de 0,5% da riqueza do subsolo sob o seu controle, riqueza da ordem de 2 trilhões de dólares. Nós concordamos com a posição do economista norte-americano Lyndon LaRouche, fundador da revista Executive Intelligence Review, quando ele disse que é fundamental que se estabeleça um novo sistema de Bretton Woods. Mas, como nós não temos condição para impor tal acordo no cenário internacional, e como dispomos em nosso território pátrio de praticamente tudo o que necessitamos, só nos resta uma opção para não naufragarmos junto com o navio que está fazendo água. É preciso romper com o sistema financeiro internacional. Não é possível continuarmos aceitando a extorsão de que vimos sendo vítimas dos grandes especuladores. É preciso sentarmos à mesa de negociações como um Estado soberano que não estará mais de joelhos no cenário internacional. Se quiserem comprar nossas matérias-primas, que paguem o preço justo por elas. E justo será o preço discutido e não imposto pelos compradores. Nossas taxas de juros deverão ser as mais baixas possíveis. Por exemplo, as taxas com que é paga a remuneração das nossas reservas. E assim proclamaremos a independência econômica do Brasil. O que aconteceu ontem? Copom baixou 0,5% na Selic. O Brasil ainda tem a maior taxa de juros do mundo.
Maior taxa de juros do mundo. A culpa é só do Banco Central? Óbvio que não. Grande parte da culpa é do próprio governo Lula e de tudo que está acontecendo. É um absurdo. É um absurdo. 1999 o cara tava falando. O juros no Brasil é literalmente uma ferramenta de controle. Porque as pessoas não têm como prosperar. Eu tô falando das pessoas comuns, não tô preocupado com o empresário. Tô falando o povo comum. O cara quer comprar um carrinho, cara, o cara pega um. Não precisa ser um financiamento longo, não, gente. Não sei se vocês já simularam o financiamento. Mas no passado, quando eu olhava, eu falava, cara, tu pega o financiamento pra 36 meses, tu já paga o dobro. Talvez mais do que o dobro pra comprar um carrinho. É um absurdo, bicho. Como é que uma pessoa pode progredir na vida numa coisa dessa? Aí você vê 1999 e tá discutindo. E tá discutindo, tá discutindo. E discutir Brasil, e discutir soberania nacional, e discutir realmente um plano de desenvolvimento da nossa nação nunca foi tão atual. É um problema que precisamos realmente nos debruçar, porque senão ele não será resolvido. Só ficar esperando que ele se resolva sozinho, mas não vai de jeito nenhum. Aí, outro trecho engraçado, que tava lá também nessa... aí já tava no outro, né? Eu coloquei o título? Putz, não coloquei. Aqui são dois documentos. Um é do Dr. Enéas e o outro é do Movimento Social Ibero-Americano, que é o MSIA, que é a revista que até hoje é publicada também. Então, assim, uma certa periodicidade. Ainda pelo o Lorenzo, o Geraldo Luiz Lino, escrevia na Tribuna de São Paulo textos sensacionais. Faça um teste se tiver tempo, vai na Biblioteca Nacional, coloca ali, tem 3 colunas, você bota a coluna no meio, você bota período 1990 a 1999, você bota entre parênteses Geraldo Luiz Lino. Bota pesquisar. Aí lá, Tribuna de São Paulo, lê os textos desse cara. Início dos anos 90. Leia e fique triste. Mas você vai ficar você vai ficar desesperado. Fala assim, meu Deus, como é que ninguém ouviu esse cara? Aí o pessoal falava, o que esconde, rapaz, o movimento ecologista? Por trás da fachada da proteção à natureza, o movimento ambientalista internacional oculta uma vasta operação cujo objetivo último é limitar a população e o desenvolvimento econômico em todo o mundo, principalmente nos países chamados terceiro mundo. Por esta razão, o movimento se opõe sistematicamente a todo tipo de projeto de desenvolvimento baseado em tecnologias modernas. Entre os alvos principais do movimento, destacam-se os grandes projetos de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, nucleares, hidrovias, o que no Brasil... Eu não sei como é que Belo Monte saiu do papel. Eu não sei. Outro objetivo do movimento é promover um ambiente de pessimismo cultural entre a população, caracterizado pela descrença na possibilidade de se estender a todos os povos e países do mundo as benesses da industrialização e da ciência e tecnologia modernas, pois supostamente tal pretensão superaria a capacidade de suporte do planeta, conceito que é tanto cientificamente incorreto como moralmente inaceitável. O movimento ambientalista se baseia em grande medida na difusão de um alarmismo infundado sobre fenômenos naturais, né, falando o que está acontecendo, e por fim ele fala, o ambientalismo surgiu no início da década de 60, e até os dias de hoje é coordenado e financiado de cima para baixo por um grupo de think tanks e fundações do establishment oligárquico, como o Clube de Roma, o Instituto Aspen. Sabe onde é que está um vídeo do Instituto Aspen que a gente já comentou ao longo deste ano? Aquela general amiga do Lula, a Laura Richardson, foi no Instituto Aspen no ano passado que ela falou que a Amazônia, tem que tomar cuidado, é uma região estratégica. E os nossos correlatos lá, foi em Aspen que ela fez isso. Fundações Rockefeller, MacArthur, etc. Daí saem diretrizes que, posteriormente, são postas em prática pela rede de organizações não governamentais, as ONGs, que formam o corpo principal do movimento, em grande parte financiadas pelas mesmas fundações. E para encerrar o vídeo, esse aqui é pequenininho, é muito interessante. Isso aqui foi em 1999. 1999. 24 anos atrás. É muito tempo? É e não é. Não é. Depende de como a gente tá relacionado aqui, né? Num tempo de vida da gente, 24 anos é um baita tempo, sei lá, 25%, né? Espero que vocês vivam aí 100 anos. Espero, acho que é um tempo bom, né? Mas olha só, imagina se o Brasil, em 1999, tivesse feito o mesmo. Eu não sei se você sabe, a economia brasileira era maior que a economia dos comunas.
A indústria brasileira era maior do que a indústria dos comunas. Olha a manchete. Por que os comunas não aderiu à globalização? Lê a globalização como agenda globalista. Por que eles não seguiram a agenda globalista? Tá ali, ó. Nem todos os países do mundo estão se deixando seduzir pelo canto da sereia da globalização. Os comunas, embora se aproveitando da abertura dos mercados internacionais para vender enormes quantidades de produtos manufaturados de baixo custo, têm mantido um estrito controle sobre o seu sistema financeiro. Além disto, o país está empreendendo o maior programa de construção de infraestrutura da história, cujo carro-chefe é a chamada Ponte Terrestre Eurasiática, uma rede de linhas de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias e telecomunicações de alta tecnologia destinadas a ligar a costa dos comunas à Europa, passando por vários países da Ásia Central e com ramificações para o subcontinente indiano e a África. Isso cresceu ao ponto de se tornar o projeto da nova Rota da Seda, em 2010. Igualmente, o governo Comunda está empreendendo um grande esforço para ampliar a capacidade de geração de energia. E o que é que o Brasil fez nos últimos 24 anos? O que é que o Brasil fez para aumentar o seu potencial energético? Temos de novos projetos, novas usinas, novas localidades de petróleo. Você vê agora o que ela está fazendo. Nós éramos maiores do que os comunas. Olha o que eles se tornaram. O player que estão batendo de frente com os Estados Unidos. O player que consegue influenciar em outros países, influenciando o Brasil. E que a gente quer ver eles correndo do Brasil. Que eles só querem, eles não querem o nosso bem. Em 24 anos. Enquanto isso, passamos 24 anos sendo sabotados pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, pela Dilma. E o cara que veio para tentar botar um pouco de ordem na casa, pegou uma pandemia, pegou um conflito na Europa, ainda assim entregou o Brasil com superávit. A dívida externa que sempre foi para o Brasil, o cara reduziu. Gente, foi o primeiro presidente que reduziu, gente. Foi o primeiro. Isso nunca aconteceu. Ah, mas porque as commodities subiu. Na época do Lula, as commodities tiveram um boom. E a dívida aumentou. Então, assim, todo mundo tem os seus prós e contras. Do mesmo jeito que teve um aumento das commodities, foi uma pandemia e um conflito na Europa. Então, é um fato. Caiu. Foi o único presidente. Um problema que o Brasil tem desde sua independência, que é a dívida externa. Que, inclusive, foi contraída com os Rothschild. A gente teve uma chance, bicho, de tentar romper esse ciclo que amarrava o Brasil. E jogaram no lixo. Sabe? Às vezes me dá uma tristeza além dessas coisas. Você não tem noção da tristeza. É literalmente um sentimento de tristeza que eu vou dormir e não acordo, sabe, descansado. Um sentimento assim, de impotência de tudo que tá acontecendo. Sentimento de impotência. Não é só a perseguição que o PT implanta. Não é só a perseguição, não é só ver, isso aqui no buraco. É você ver e falar, cara, a gente tinha uma chance pela primeira vez em 200 anos de romper com essas amarras internacionais que aprisionam o Brasil. E jogaram fora. Meu Deus, como é que pode ser assim? Será que o Brasil não tem jeito? Não é possível. Não é possível. É um sentimento de tristeza profunda. Que eu vou dormir todo dia, eu falo, não... E acordo mais triste ainda. E eu nossa. Esse dia eu lendo algumas coisas também sobre a década de 60 que aconteceu. Acho que a qualquer momento vai acabar virando um vídeo. Eu até falei pronto umas coisinhas no Quinto Elemento, um programa que vai ao ar amanhã. Tava vendo as coisas da época do Jânio Quadros. Olha. É deprimente. É as mesmas. Ainda é uma questão familiar. Não tem um establishment brasileiro, tem uma familiar. E não é só a família Marinho, não. Mas vou ficar por aqui. Vai ser assunto para um vídeo qualquer dia. E é isso. Vote em mim no establishment. Vote em mim na Best. Primeiro link da descrição. Vote. Se gosta do meu trabalho, pode acionar meu do canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Ontem o vídeo foi tarde porque eu gravei o Quinto Elemento e esqueci de mudar a configuração do OBS. O vídeo ficou com alta qualidade. Que o pessoal pede para fazer
ficou com uns 20, quase 20 GB, sei lá, ficou uns 10 GB, 11 GB. Normalmente faz com 1,5 GB no máximo. Aí eu subo rapidinho. Eu falei, nossa, o vídeo ontem foi tarde, era pra ter no horário certo. Mas é isso, já falei demais. Compartilha o vídeo, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!